Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, né? A gente está aqui, eu e o Dr. Paulo, né, essa noite, para apresentar, então, um pouco das novidades de inovação no cenário da medicina reprodutiva a nível mundial, que a gente pôde assistir juntos, ao vivo e a cores, em Valência, no último mês de novembro. Foi um momento muito especial, porque esse congresso juntou as celebridades, os principais key opinion leaders do mercado de medicina reprodutiva a nível científico e conseguiu botar, né, unir junto no mesmo local, essas pessoas para falar de como o mercado vai estar nos próximos anos, né? O que vai vir de tecnologia na parte clínica, na parte laboratorial, na parte genética e o quanto isso vai mudar e vai trazer de benefícios principalmente para as pacientes. E então, eu quero apresentar para vocês oficialmente, né, o Dr. Paulo Zattar. O Dr. Paulo, ele é Scientific Advisor da Synthogen e ele vai estar com a gente hoje contando então tudo isso. O Paulo, ele é médico geneticista e doutorado em reprodução humana pela USP em Ribeirão Preto, fellowship em aconselhamento genético pela Sociedade Europeia de Genética Humana. Então, Paulo, obrigado, por ter aceitado esse convite, né? Primeiro, por a gente ter se encontrado, né, em Valência e ter podido curtir junto todo esse momento científico. Em segundo lugar, bem-vindo ao time Centodin, né, para fazer parte desse novo capítulo aí de ciência e inovação no futuro da genética, né? E agora, bem-vindo aqui, boa noite. E obrigado por ter aceitado o convite para contar, então, um pouquinho do que a gente viu lá, para todo mundo ficar sabendo o que vem por aí nos próximos anos. Perfeito, Márcia. Muito obrigado pela introdução e muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes, tanto ao vivo quanto quem for assistir futuramente a gravação. O nosso objetivo foi tentar fazer um compilado das principais aulas que a gente teve nesse congresso, que é super inovador e que muita coisa ainda está no âmbito da pesquisa, então, nem tudo que eu vou falar aqui já é uma prática real de consultório, mas é justamente isso que a gente quer hoje. A gente quer aguçar o saber e trazer o quanto essas inovações podem impactar na nossa prática clínica, né? A reprodução humana, imagino que muitos de vocês aqui trabalham com reprodução ou são médicos geneticistas, está em constante avanço. E é realmente muito curioso e interessante o quanto a gente tem de novidades todos os anos, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho dessas novidades, eu vou começar falando de uma aula da doutora Gema Fabosi. Para quem não conhece, ela é um dos maiores nomes hoje em dia na nutrição voltada à reprodução, tanto da parte de microbiota, epigenética, nessa questão de reprodução e fertilidade feminina e masculina, né? E realmente esse é um tema que é extremamente interessante no dia a dia do fertileuta, porque as evidências, muitas vezes elas são um pouco contraditórias e a gente sempre fica nessa dúvida no dia a dia de o que eu devo fazer, né? Será que existe uma fórmula pronta de suplementos para melhorar a fertilidade? O que a gente tem de real evidência em relação a isso? E a doutora Gema trouxe isso com muito êxito para nós durante o congresso. E então, essas três aulas que eu vou trazer para vocês, elas vão ser rápidas. Vocês vão ver que eu vou passar rapidamente pelos slides, porque o nosso objetivo mesmo é dar esse contexto principal e inicial sobre o que foi dito, né? A gente sabe que a nutrição ela tem um papel como moduladora da epigenética, né?
ela transcende o papel tradicional como mera fonte de energia, e os nutrientes, eles atuam na nossa epigenética por meio da metilação de DNA, modificação de estonas e também da regulação de microRNAs, né? Então, o que que acontece? Da onde surgiu esse dado de que a nutrição e a genética pode ter um papel no tratamento, no eixo oculto da infertilidade, né? Basicamente, o que que a gente observa então quando a gente fala em mecanismos de nutrição? A gente observa que a inflamação ela está relacionada sim de baixo grau a um dos fatores que podem estar relacionados na infertilidade feminina. O padrão alimentar moderno, caracterizado pelo consumo de alimentos ultraprocessados, vão fazer um ambiente pró-inflamatório. Isso pode sim comprometer a fertilidade. A gente sabe que a própria endometriose, SOP e falhas de implantação podem estar relacionadas no seu mecanismo básico com isso, né? E aí vem a questão dos ácidos graxos e do papel epigenético que os ácidos graxos podem ter na modulação. Então, a gente sabe que o ômega 3 exerce sim efeitos protetores através de mecanismos epigenéticos complexos, reduzindo marcos inflamatórios sistêmicos, melhorando a sensibilidade à insulina, fazendo uma modulação positiva relacionada à fertilidade e uma proteção contra o estresse oxidativo em oócitos, né? E a gente sabe que gorduras trans e saturadas também levam a esse aumento de risco reprodutivo pelo aumento de marcadores pró-inflamatórios, piorando a resistência à insulina e reduzindo a qualidade embrionária, né? No entanto, uma coisa que é muito interessante, que cada vez mais a gente traz para o nosso dia a dia, é a nutrição personalizada na infertilidade. Hoje em dia a gente tem a nutrigenômica, a nutrigenética, a metabolômica, a microbiômica, e tudo isso foi trazido no Congresso como realmente um potencial de integrar esses dados para intervenções mais precisas e que possam ter essa possibilidade de maximização de resposta terapêutica, né? Agora, por que que isso acontece antes de falar da nutrição em si? Acontece justamente porque a dieta materna ela está relacionada sim ao neurodesenvolvimento fetal, né? A gente tem um exemplo clássico e de alto nível de evidência, que é o uso de ácido fólico em mulheres tentantes e até mesmo assim que descobre a gravidez, né? Justamente porque no primeiro trimestre a gente tem a formação do tubo neural, estruturas cerebrais básicas, no segundo trimestre a neurogênese intensiva, no terceiro trimestre, a mielinização e refinamento dos circuitos neurais, e no pós-natal, com a lactação e programação metabólica continuada. E além disso que eu falei, a gente tem cada vez mais estudos do microbioma intestinal. O microbioma intestinal ele começa a ser uma peça central da saúde reprodutiva, né? Hoje em dia a gente já tem diversos estudos que começam a trazer para nós a função da dieta como um modulador mais poderoso da composição e função microbioma, né? E isso vai levar a uma regulação imunológica, programação epigenética, metabolismo energético, melhora da barreira intestinal, além de produção vitamínica adequada, vitamina B e vitamina K principalmente, né? Portanto, o microbioma e a saúde reprodutiva, a gente tem ali conexões diretas sendo cada vez mais estabelecidas, né? A gente já tem grandes estudos que trazem que uma desbiose severa aumenta em 3 vezes o risco de desenvolver SOP, né? A gente já sabe que mulheres férteis apresentam até 70% de maior diversidade bacteriana intestinal comparada a mulheres com infertilidade em grandes estudos. E a gente já tem uma correlação positiva, ainda sem um nível de evidência científico tão alto, mas que já existe, de 45% em relação à reserva ovariana, né? Além disso, a desbiose atua em alguns mecanismos, ainda em estudos pré-clínicos, mas já com estudos clínicos, do próprio estrogênio, né, com impactos clínicos. Então, a gente sabe que a desbiose com a alta beta-glucuronidase aumenta a reabsorção e a recirculação de estrogênios, levando a níveis mais elevados, por exemplo, né?
Quando a gente tem um hiperestrogenismo relativo, a gente tem condições associadas, endometriose, miomas uterinos, hiperplasia endometrial. Então a gente sabe que esse mecanismo bidirecional explica como diferentes perfis de disbiose podem levar a manifestações clínicas opostas que podem sim comprometer a infertilidade, né? Então, qual que foi o paradigma que a doutora Gema trouxe no Congresso de Medicina Reprodutiva em Valência no final do ano passado? Foi justamente isso. A gente está começando a criar evidências sobre tudo isso que eu falei. Para criar evidências em microbiota metabolômica e genética, a gente precisa cada vez mais de intervenções individualizadas e principalmente de estudos clínicos cada vez mais robustos que possam justificar a nossa conduta. Para a gente aí poder ter protocolos verdadeiramente personalizados, uma análise integrada multiômica que muito provavelmente até 2030 vai fazer parte da nossa prática clínica. Dietas anti-inflamatórias como um pilar e não como uma regra para todos os pacientes, não como uma receita de bolo. Intervenção alimentar sempre antes de qualquer tipo de suplementação, com boas nutricionistas no nosso consultório de reprodução humana, priorizando alimentos reais e padrões dietéticos sobre suplementos isolados, para que com isso a gente consiga ter uma medicina de precisão reprodutiva, né? Qual que é o ponto-chave da abordagem atual? O que que a gente tem de evidência? Então a gente sabe que existem inúmeros suplementos que estão sendo usados em fertilidade e em reprodução humana. Mas o que que a gente tem evidência com isso? Que a gente tem de evidência, segundo a doutora Gema, primeira coisa, é uma boa dieta. A dieta é a primeira linha terapêutica. Suplementos somente quando clinicamente necessário. Isso é corroborado pela Sociedade Europeia de Reprodução Humana, pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? A gente tem estudos de fase 1 sobre a microbiota e transplantes de microbiota, ou seja, se é estudos de fase 1 a gente ainda não faz na rotina clínica. A gente sabe que as fibras, ervas, polifenóis e principalmente o ômega 3 têm uma importância fundamental. Ela traz para nós o ômega 3, a vitamina D e o ácido fólico como três suplementos chaves, quando a gente fala em suplementação. A análise microbiômica intestinal, ela pode ser começada a ser utilizada com parcimônia na prescrição personalizada de probióticos, ainda sabendo da evidência científica limitada. Redução rigorosa de ultraprocessados é algo mais importante. E a própria doutora Gema, que estuda e só faz isso, comenta conosco no Congresso de uma necessidade urgente de mais estudos clínicos, desenvolvimento de biomarcadores mais validados. Então, ela traz como mensagem final da palestra dela que tratar a fertilidade é sim tratar o metabolismo, a microbiota, a inflamação e a expressão gênica. Mas para fazer isso, a gente precisa de mais estudos. Só que este é um novo paradigma da medicina reprodutiva e cada vez mais a gente vai falar mais sobre isso e sobre a importância disso no nosso consultório e na nossa prática clínica, né? Então eu trouxe este primeiro tema como algo inicial desse nosso webinar sobre atualizações em medicina reprodutiva, porque a nutrição é algo extremamente fundamental na reprodução, a gente precisa de um nutricionista junto com as nossas pacientes, mas ainda o alimento de verdade é o pilar. Então, a gente precisa lembrar sempre disso, a gente precisa lembrar das orientações básicas, para daqui a muito pouco tempo a gente estar falando cada vez mais de outras possíveis abordagens no microbioma, por exemplo, né? Trazendo aqui o gancho, então, para nossa primeira aulinha do teste genético pré-implantacional, eu e a Márcia optamos por trazer a aula da Carmen Rubio, que é responsável pela Genomics, que é um laboratório que trabalha com medicina reprodutiva, e que trouxe um conceito muito interessante e que gera dúvidas em muitos de nós sobre o PGTA não invasivo, né? Que vem como uma alternativa para analisar o DNA
livre circulante no meio de cultura, eliminando a necessidade da biópsia clássica que a gente conhece no PGTA, né? O próprio nome do exame já nos traz um conforto muito grande e nos traz uma vontade de querer entender mais sobre isso, né? Porque tudo que é não invasivo aparenta ser melhor. Mas será que essa já é a nossa realidade atual? Então, como eu falei para vocês, o PGTA não invasivo, ele é um mecanismo que vem para tentar substituir a biópsia do PGTA convencional, ele vem como uma promessa tecnológica, com o objetivo de fazer uma análise igual ao próprio PGTA, né? A característica do DNA fetal livre é basicamente fragmentos de material genético que são liberados no meio de cultura embrionária entre o quarto e o sexto dia de desenvolvimento. Essa liberação é um processo natural que vai ocorrer no embrião e nas suas células que proliferam, né? No entanto, a gente sabe que este DNA ele vai representar uma mistura complexa de múltiplas origens celulares, incluindo contribuições do trofectoderma, massa celular interna e potencialmente contaminações maternas, o que complica a sua interpretação diagnóstica, né? A gente sabe que o DNA fetal livre, ele vem de assinaturas epigenéticas múltiplas, ele pode estar relacionado com contaminação materna significativa, ele tem uma contribuição variável no embrião e tem também um desafio interpretativo, né? Então a gente sabe que 27% do DNA fetal livre pode ter contaminação por corpo polar, alinhamento com trofeectoderma em um terço do DNA fetal livre, em alinhamento com ICM em cerca de 67%, ou seja, dois terços do DNA fetal livre vão alinhar geneticamente com o DNA da massa celular interna, né? Então a gente tem uma implicação crítica muito importante do DNA fetal livre, que é ele não vai representar exclusivamente o trofectoderma, como acontece na biópsia tradicional, tornando, portanto, a comparação direta problemática e potencialmente enganosa. Então a gente sabe que a gente pode ter uma mistura massiva das origens, um risco alto de falso positivo, um risco ainda alto de falso negativo e um mosaicismo que muitas vezes pode ser impossível de interpretar sem o conhecimento preciso da origem celular de cada fração do DNA fetal livre, tendo, portanto, diversos artefatos de contaminação. Então, o que que acontece quando a gente fala em teste genético pré-implantacional por meio do PGTA não invasivo? A ideia é muito interessante. Eu vou substituir a biópsia tradicional pela análise não invasiva, né? A gente sabe que a gente pode ter uma taxa informativa geralmente alta nos principais estudos, nos NCTs que a gente tem, mas a concordância ainda está altamente variável. Então, a concordância entre o teste não invasivo e a biópsia varia nos estudos entre 30% e 80%. Falsos positivos elevados, uma contaminação materna alta, falsos negativos comuns, e a gente ainda tem uma heterogeneidade metodológica muito alta, né? Então, por que que a concordância é baixa nesses casos? Porque justamente eu vou ter essa heterogeneidade muito alta, né? Qual que é a evidência positiva sobre condições ideais? Sobre condições ideais em centros especializados, eu tenho uma alta taxa de informidade, uma concordância alta em DNA fetal livre, uma concordância alta em blastocistos. E como que eu alcanço isso? Como que eu alcanço essa melhora do PGTA não invasivo? Por meio de quatro pilares principais: reduzir a contaminação, padronizar a cultura embrionária e coletar no momento correto. E tudo isso vai depender, sim, de algoritmos avançados para a gente conseguir fazer esse tipo de análise. Com isso, estão tentando ser estabelecidos estratégias para reduzir a contaminação, por meio de um controle de qualidade rigoroso,
uma remoção completa de estruturas maternas, minimizar a manipulação, aumentar a proporção embrionária e ter ambientes livres de DNA exógeno, que são superfícies DNA free, né? Então, para isso, eu preciso de fixação de parâmetros de meio, padronização de volume, controle temporal rigoroso, diminuir variabilidade entre as gotas e uniformizar protocolo, para que a coleta seja do meio certo no momento certo, né? Então, a janela ideal que é trazida por meio do PGTA não invasivo seria no D6, né? Então, o D6 seria essa janela ideal. E os algoritmos de priorização, eles precisam trazer para nós a inteligência artificial e a análise epigenética para tentar diminuir o ruído, diminuir o falso positivo, ajudar no ranqueamento dos embriões, utilizar perfis epigenéticos para identificar a origem celular específica, separar o DNA do embrião e do DNA materno e a bioinformática como um pilar importante do futuro, né? Qual que é a conclusão então? Eu falei muita questão laboratorial aqui, mas qual que é a conclusão para nós clínicos? O PGTA, no momento atual, ainda precisa, na nossa prática clínica, no nosso consultório, ser feito por meio da biópsia tradicional. O PGTA não invasivo, ele ainda como a gente fala popularmente, um tiro no pé. Por que que isso acontece, gente? Porque eu tenho uma origem mista do DNA fetal livre, eu tenho uma baixa quantidade de DNA embrionário, eu tenho uma alta taxa de contaminação, eu tenho uma falta de padronização global e eu tenho uma dificuldade ainda muito importante na interpretação do mosaicismo. Por quê? Como todos vocês sabem, o mosaico é quando eu tenho células de linhagem diferentes em um mesmo embrião, e nesse caso eu não consigo diferenciar o que é célula materna do que é célula embrionária, de forma confiável. Qual que é o futuro do PGTA não invasivo? O futuro é muito promissor, né? No futuro, a gente vai ter o PGTA não invasivo integrado com técnicas de time-lapse, para a gente fazer análises morfológicas e cinéticas por meio desse sistema. A gente tem ensaios prospectivos robustos que já estão acontecendo, multicêntricos, que vão ajudar a gente numa melhor análise dos desfechos clínicos de taxa de implantação, nascido vivo e gravidez. Eu tenho estudos com modelos semi-invasivos, algoritmos híbridos e deconvolução por metiloma, ou seja, desenvolvimento de técnicas avançadas para essa análise epigenética para separar a contribuição do DNA materno e do trófilo ectodermo. Ou seja, qual que é a conclusão do PGTA não invasivo? É promissor, sim, mas ainda não atingiu maturidade técnica e validação clínica científica para implementação rotineira. Eu tenho ainda múltiplas dependências críticas que estão acontecendo neste tipo de análise. Eu preciso de uma concordância grande em ambientes controlados, e o futuro, como tudo na medicina baseado em evidências, vai depender de uma maior validação. Então, nas palavras da própria Carmen, que trabalha com PGTA não invasivo há algum tempo, ele não vai substituir o PGTA tradicional hoje, mas ele representa um futuro potencial de um PGTA verdadeiramente não invasivo. Então, trazendo para a perspectiva equilibrada, a gente ainda precisa manter o equilíbrio entre o entusiasmo científico e o rigor clínico. Então, por enquanto, o padrão ouro segue sendo o que estamos fazendo. PGTA tradicional por biópsia de trofectoderma. Então, essa foi a principal conclusão, e a gente quis trazer essa aula sobre PGTA não invasivo justamente porque muitas pacientes e colegas ainda têm essa dúvida. Paulo, eu não posso então já partir para o PGTA não invasivo? Neste momento da medicina atual, não. O PGTA não invasivo ainda não substitui
o PGTA tradicional. E para a gente encerrar o nosso webinar, e o intuito desse webinar, eu falei no começo, para quem chegou depois, mas é justamente trazer algumas pinceladas do Congresso de Inovações em Medicina Reprodutiva, que foi em Valência no final do ano passado, com novidades que não necessariamente já estão integradas na prática clínica, mas que geram muitas dúvidas nos nossos consultórios diariamente. Então, a gente começou falando sobre nutrição e epigenética, partimos para PGTA não invasivo, e agora a gente vai falar de um tema bem polêmico que eu deixei para o final, que é o sequenciamento de genoma completo do embrião, né? Essa aula foi ministrada pelo Antônio Capalvo, que é um dos maiores nomes em sequenciamento embrionário que a gente tem hoje, principalmente na Europa. Quando a gente fala de evolução do PGT, é importante a gente lembrar de algumas coisas, né? Algumas coisas que quase todos vocês que estão aqui nos acompanhando têm contato diário com, né? Que são os tipos de PGTA que a gente tem, os tipos de PGT que a gente tem, né? Testes genéticos pré-implantacionais. Eu sei que vocês trabalham com isso, mas eu gosto muito de um exemplo que eu dou para os nossos pacientes, que é o seguinte: a nossa genética, o nosso DNA, são 46 cromossomos. Eu gosto de dizer para eles que são livros de receitas. Então, as mulheres 46XX, os homens 46XY. Quando eu falo em genética germinativa, o que que é o cariótipo? O cariótipo é uma foto dessa nossa biblioteca, concordam? Com os 46 livros de receita. O PGTA, eu brinco com os pacientes que é como se fosse uma foto com o celular Nokia e o cariótipo uma foto com o iPhone 17. Então, o PGTA ele vai avaliar os nossos cromossomos, né? Ele é um teste de triagem, né? Ele não é um teste diagnóstico necessariamente. Mas ele tem um potencial altíssimo em identificar neuploidias cromossômicas, como trissomias e monossomias, permitindo selecionar embriões euploides para transferência. E a gente já sabe que o PGTA, nas grandes meta-análises, já tem desfechos muito interessantes em diminuir taxa de abortamento, desfechos interessantes em diminuir o tempo durante a fertilização e vários outros desfechos que a gente conhece juntos, né? O PGTSR, eu brinco com os pacientes que é quando eu tenho livros ou páginas trocadas na minha biblioteca, né? Se eu troquei um livro de prateleira ou de estante, principalmente em translocações recíprocas, por exemplo, eu vou indicar o PGTSR, né? Então, essas alterações elas são encontradas muitas vezes em casais com abortamento de repetição. E o PGTM, pessoal, a gente já está falando em mutações, né? Em variantes patogênicas e provavelmente patogênicas. Para os pacientes, eu uso um exemplo que é: Paulo, eu estou fazendo um bolo de banana e eu troquei por morango. Vira o quê? Vira um bolo de morango. Na nossa genética, por exemplo, se eu tenho um histórico familiar de uma doença neurodegenerativa, como doença de Huntington, ou se eu fiz um painel de compatibilidade de casal e eu encontrei duas variantes para doenças recessivas, nesse caso eu vou indicar o PGTM, ou seja, eu vou avaliar esse ingrediente específico, essa banana que trocou por morango. Eu sei que esse exemplo que eu estou usando é muito básico, mas ele é muito importante para a gente tornar a explicação sobre as biópsias embrionárias mais factível aos nossos pacientes, né? E aí vem o tema da nossa aula, né? Genoma do embrião. Genoma do embrião, então, seria o quê? A leitura de todos esses ingredientes dos 46 livros de receita, né? Assim como a gente faz o genoma de um indivíduo, vem aí a possibilidade do genoma de embrião. Mas será que isso já é uma possibilidade atual? Será que isso já está acontecendo na prática clínica? Para a gente poder falar sobre isso, a gente precisa falar que os gametas alimentam a nossa diversidade genômica, né? A meiose é uma fonte primária de variação. E muitas vezes a meiose vai representar a maior fonte de erro genômico em humanos, né?
trazendo, por exemplo, para o lado da aneuploidia com o aumento da idade materna. No entanto, a gente sabe que não é só as alterações relacionadas aos cromossomos, né? A gente tem variações no número de cópias, a gente tem mutações, variantes no DNA mitocondrial, rearranjos estruturais, expansões repetitivas e várias outras alterações que eu posso ter no meu corpo, né? E eu sei também que variantes de novo, ou seja, aquelas variantes que não vêm nem do pai e nem da mãe, possuem sim um grande impacto clínico, né? São aquelas doenças que a gente não consegue ainda prevenir na reprodução humana, né? Sendo 60% delas transtornos do neurodesenvolvimento, né? E 3 a 5% dos espermatozoides de homens de meia idade vão carregar alterações de novo clinicamente relevantes, né? E muitas vezes esse tipo de alteração também pode estar relacionada a desfecho gestacional, né? A carga mutacional ela vai aumentando à medida que voltamos nesse tempo. Então, o que que acontece? Como que funciona, o genoma, por exemplo? E como que funcionou esse estudo? A gente tem um estudo muito revolucionário de autópsia genômica na Nature em 2023, que mostrou que realmente nas perdas gestacionais a taxa de diagnóstico molecular foi em torno de 20 a 30%. Ou seja, 20 a 30% de casais com perda gestacional recorrentes tiveram algum tipo de alteração genética encontrada nesse estudo, né? Sendo 57% delas variantes de novo. E o genoma, nesse estudo, ele melhora a possibilidade de aconselhamento genético, né? Porque ele traz para nós que 5 a 15% dos casos de abortos espontâneos são geneticamente explicados, seja por um padrão recessivo em 5 a 10% dos casos, ou um padrão dominante em 10 a 15% dos casos, né? E aí veio a ideia, bom, se nós estamos tendo uma perda gestacional relacionada a variantes de novo, ou seja, ingredientes do nosso livro de receita alterado, por que não fazer um genoma do embrião, né? Na teoria, parece viável, né? Sem a gente começar a falar dos desafios intrínsecos, éticos e diversos desafios que a gente tem. Mas antes de falar dos desafios éticos intrínsecos, a gente ainda tem uma quantidade limitada de DNA no embrião, uma degradação de material genético, o mosaicismo embrionário, impossibilidade de repetir o exame e artefatos de amplificação. Então, hoje, as técnicas atuais para genoma do embrião possuem um desempenho analítico muito abaixo do padrão clínico, ou seja, em linhas curtas, ainda não funciona. Por quê? Porque eu tenho uma cobertura insuficiente, menos de 50% do genoma está sendo adequadamente coberto. Eu tenho inconsistência mendeliana, ou seja, eu tenho erros técnicos violando as leis de herança genética. Eu tenho taxa elevada de falsos positivos e falsos negativos. Eu tenho a amplificação como um mecanismo de distorção e viés na proporção real de alelos e sequências do genoma original. E eu tenho, nos grandes estudos, uma baixa reprodutibilidade, com resultados inconsistentes entre as réplicas técnicas, limitando a confiança clínica dos achados. Ou seja, atualmente eu tenho uma resolução ilimitada, uma amplificação de erros. Para eu fazer a análise de um genoma completo, eu preciso de um fenótipo. Eu tenho um fenótipo do embrião? Não, correto? Fenótipos são alterações clínicas, né? Então, se eu estou fazendo um genoma, eu estou procurando por algo específico. Então, a ausência de um fenótipo é um grande problema no sequenciamento genômico do embrião. Os achados incidentais levam questões éticas muito grandes, né? Eu vou pesquisar alterações de risco oncológico nesse embrião, de risco de Alzheimer, de demência de Alzheimer, né? E eu tenho uma grande quantidade de variantes de significado incerto, justamente porque eu não tenho um fenótipo, né?
Então já está tentando ser feitas soluções tecnológicas para reduzir esses problemas, né? A diminuição do allele dropout, que é a perda preferencial de alelos durante a complexificação. Já está tentando ser feita uma cobertura mais uniforme, tentando reduzir erros mendelianos, tentar preservar regiões complexas por meio de sequências repetitivas, sem mantendo elas intactas, e tentar distinguir as mutações de novo genuínas de falsos positivos técnicos. Mas isso tudo são estudos, tá? E esses estudos eles estão sendo feitos em grandes centros, né? Esses estudos em grandes centros eles vêm para nós como uma possível validação analítica de amostras de referência de padrão ouro. Ou seja, antes da gente tentar fornecer isso para a população, a gente precisa validar. E para a gente validar, a gente precisa de comparação direta lado a lado, análise para eliminar viés interpretativo e réplicas técnicas para garantir uma reprodutibilidade, certo? Então a gente sabe que o genoma completo é um excelente exame, mas para ele ser feito ainda por meio do embrião, eu preciso de uma maior precisão na detecção de variantes e eu preciso de uma melhor detecção de inserções e deleções, para eu não ter essa falha sistemática na possibilidade do genoma completo do embrião. Porque eu ainda tenho uma alta taxa de falso positivo por erro de amplificação, falso negativo por allele dropout, distorção de regiões com sequência repetitiva, amplificação desproporcional de certos alelos e introdução de artefatos em homopolímeros. Ou seja, o que que eu tenho hoje, né, com como maior problema na inconsistência mendeliana do genoma completo dos embriões? A contaminação, os problemas éticos, o viés de amplificação e o allele dropout, que é a falha na amplificação de um dos alelos parentais, criando falso homozigotos, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente precisa cada vez mais diferenciar mutações reais de artefatos, e a gente precisa entender que no momento atual, o genoma completo do embrião ainda não é a solução em mecanismos de infertilidade e na técnica de reprodução humana. Qual que é uma solução que a gente pode ter então, né? O que que pode mudar na nossa prática clínica? Qual que é o futuro da medicina reprodutiva antes da gente ter o genoma completo do embrião? É a gente estudar um pouco melhor os nossos gametas, a mulher e o homem, né? Então eu cada vez mais posso fazer triagens completas, tanto familiares por meio do histórico familiar pelo médico geneticista, identificar doenças monogênicas presentes na família, porque nós temos doenças de novo, temos, mas muitas vezes a gente falha em identificar doenças que já existem na família, né? Painel de compatibilidade como um mecanismo de triagem de portadores desses nossos pacientes, para a gente identificar possíveis mutações que a gente pode fazer a seleção hoje, que é por meio do PGTM. Então, o que que acontece com o genoma dos embriões? Ele está chegando. Ele vai ser transformador? Talvez, mas ele ainda não é uma prática clínica implementada. A gente ainda precisa, para fazer genoma do embrião, de uma validação robusta, uma eliminação quase que completa desses problemas que eu comentei com vocês, principalmente o viés de amplificação, uma padronização entre os laboratórios e uma aderência clínica específica dos guidelines oficiais, né? Quando a gente tiver essas quatro coisas, a gente pode começar a falar da implementação clínica em larga escala desse tipo de exame, que vai gerar muitos desafios, principalmente para nós médicos geneticistas que vamos interpretar esse exame, né? Então, qual que é um conselho que foi dado nessa aula e que eu acredito ser muito importante de acordo com os principais guidelines?
é investigar cada vez melhor os nossos casais. Não só com cariótipo, mas como painéis específicos de acordo com cada queixa e cada histórico familiar. Conversar com os nossos casais sobre o painel de compatibilidade. 5% dos casais carregam variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas no mesmo gene. Entender um pouco melhor se eu não posso oferecer um PGTM em determinados cenários de infertilidade e de reprodução humana. Então, a partir de agora, o que eu quis trazer para vocês foi justamente essa pincelada geral dessas três principais aulas relacionadas à reprodução que a gente teve no Congresso. A genética na reprodução é o futuro, a reprodução é uma área linda que eu acho que brilha aos olhos de muitos de nós. Cada vez mais a gente está avançando e está dando mais possibilidades e oportunidades aos nossos pacientes justamente para com uma integração clínica, uma abordagem multidisciplinar, com médico geneticista, com embriologista, com fertileuta, com nutricionista, com psicólogo, a gente consiga cada vez mais ampliar o alcance teórico-prático dessas intervenções dos nossos pacientes. Não existe receita de bolo. A reprodução ela é assim personalizada e a gente precisa lembrar disso, né? Agora eu e a Márcia a gente vai abrir para algumas perguntinhas, né, Márcia? Isso mesmo. Bom, Paulo, acho que a mensagem, né, a principal mensagem aqui e que a gente pôde ver no Congresso, né, certamente muitas coisas, né, muitas coisas futuras, muitas coisas inovadoras, mas tudo ainda muito a nível pesquisa, investigação, no papel, né? Então, isso é importante a gente destacar e a gente separar o que pode-se e o que se usa hoje em dia na prática clínica e o que a gente está falando de futuro, né? Então, tem um grande gap aí entre essas duas, né? Uma grande diferença. É, outra mensagem que eu acho que é super importante, né? Que tu acabou falando agora, equipe multidisciplinar e personalização. Eu acho que a união desses dois, né, fatores, desses dois grupos, dessa interação, né, é o que realmente pode fazer a diferença para os nossos pacientes, né, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento deles no futuro. Então, eu acho que isso é excepcional. E bom, abrindo para perguntas, é claro que a gente já tem aqui então algumas perguntinhas, né, que a gente pode começar a te questionar. E acho que essa pergunta é uma que a gente recebe muito no laboratório, né? O Bruno no laboratório ele está muito acostumado a receber essa pergunta. E eu queria saber também da tua parte, porque isso foi uma coisa que a gente nunca falou, né? Se tu também recebe muito essa pergunta a nível de consultório das pacientes que já fizeram um tratamento de reprodução assistida e já passaram, né, por um teste genético pré-implantacional e receberam resultado de mosaico, né? Então, como realmente a gente deve, como médico geneticista, apoiar essa paciente e qual a importância, né, desse diagnóstico e em que situações a gente deve levar adiante ou não a transferência do embrião em mosaico, quando e como a gente pode assessorar, né, e ajudar essa paciente, porque existem vários casos. E a gente aqui no laboratório, quando a gente está laudando, a gente não tem o histórico completo dessa paciente, né? A gente tem
aquele caso que a gente recebe, aquele material que foi biopsiado, daqueles embriõezinhos que ficaram lá no laboratório congelados, né? E eles estão lá em stand-by, como a paciente, né, tá super nervosa em casa esperando o resultado. Então, fala pra gente um pouquinho, então, sobre mosaicismo embrionário. Perfeito, Márcia. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é super relevante e importante, né? Aqui na Centogene agora a gente está oferecendo o pós-teste para as pacientes que fazem esse exame e que podem entrar em contato com um dos nossos médicos geneticistas parceiros, né? E é muito importante o médico geneticista estar presente no processo do pré e pós-teste do PGTA justamente pela alta taxa de possibilidade de mosaicismo que a gente pode encontrar, né? A gente tem grandes estudos que saíram ano passado, inclusive um no final do ano, que estão nos dando cada vez mais a segurança com o aconselhamento genético pré-teste da transferência de embriões mosaicos, principalmente de baixo grau. E cada vez mais aquele mito de mosaico de acordo com cada cromossomo vem caindo e a gente vem tendo a possibilidade de realmente fazer um aconselhamento desse casal para transferência de embriões mosaicos de baixo grau, sempre discutindo caso a caso, individualizando esse acompanhamento, trazendo cálculos de porcentagem que eu consigo fazer para cada caso específico, para a gente conseguir decidir, como você muito bem falou, de forma multidisciplinar, com psicólogo, com fertileuta, com médico geneticista, sobre a transferência ou não deste embrião mosaico. Mas cada vez mais a gente tem estudos mostrando segurança em relação a nascidos vivos, com quando a gente tem um mosaicismo de baixo grau. A gente ainda tem taxas de abortamento um pouco maiores relacionadas ao mosaicismo de baixo grau, e isso sim varia um pouco de acordo com cada cromossomo envolvido, mas cada vez mais a gente tem segurança na indicação da possibilidade de transferência desses embriões. Isso é uma consulta longa que deve ser feita com a paciente, com base no laudo, com base na evidência clínica, no histórico familiar e no histórico pessoal. Mosaico de baixo grau já é outra história, a gente já tem um pouco mais de parcimônia, mas os estudos estão evoluindo bastante. A gente teve um novo estudo que saiu no final do ano passado na Fertility sobre a rebiópsia de embriões. Isso é uma outra discussão em relação a embriões mosaico caóticos, que a gente pode eventualmente pensar em rebiopsiar. Mas o que a gente tem de evidência hoje, principalmente, é embriões mosaicos de baixo grau devem passar com o médico geneticista para a gente poder orientar sobre as possibilidades de transferência. Isso mesmo, né? Aconselhamento genético para seguir em frente aí essa jornada e tomar decisões mais seguras. Bom, e aí, né? Acho que o sonho de todo mundo é realmente é, genoma do embrião, né? Eu e o Bruno, a gente sempre fala aqui no laboratório, né? Ai, quando será que a gente vai poder fazer isso? Então, a gente está vendo que realmente estamos avançando, mas ainda não estamos lá, né? Nenhum laboratório está pronto para fazer isso e eu acho que a gente ainda tem que preparar muito ainda, né? Os médicos, os pacientes, e aqui sim, né, é um trabalho de educação muito grande que a gente precisa fazer para quando esse dia chegar. Mas como está longe, né? São outros problemas. E aí, aproveitando o gancho lá que tu falou, a gente não tem o genoma do embrião hoje, mas a gente tem alternativas, né, tão seguras ou muito mais seguras, com evidências que a gente pode colocar em prática hoje para talvez juntar a informação, não é? Então, é, a gente tem cariótipo, a gente tem o PGTA que a gente pode fazer no embrião para ver os cromossomos, e tu falaste do painel de portadores do carrier screening no casal. Então, acho que é, isso eu que estou no mercado, né, de reprodução há mais de
20 anos e no mundo da genética há mais de 13 anos, falando, educando todo mundo aqui no Brasil. A gente vem falando há muito tempo, né? Os casais, as doadoras, os doadores, os médicos, né, estão evoluindo, mas a gente ainda está longe de ser, né, algo, não digo rotineiro, mas algo realmente falado, né, numa consulta. Então, eu queria pedir para te falar um pouquinho, né, que a gente tem por trás de um painel de portadores. Como que funciona o painel de portadores para um casal e o que de verdade ele pode prevenir nesses painéis de portadores? Porque eu acho que muitas vezes essa é a grande dúvida, né? Ah, eu consigo prevenir tudo e ter um filho perfeito, Paulo? Exatamente, Márcia, muito legal a tua abordagem, porque é exatamente isso que os pacientes, muitas vezes da reprodução, eles vêm questionando, né? E a gente tem muitos pacientes que às vezes fazem o PGTA e acham que estão fazendo a análise completa genética do embrião, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, né? O painel de compatibilidade para casais, ele é focado principalmente em doenças recessivas e doenças ligadas ao X, né? Incluindo técnicas adicionais como expansão para essas doenças ligadas ao X, como a síndrome de X frágil. O que acontece com o painel de compatibilidade para casais? Até pouco tempo, a gente observava uma indicação mais formal para casais primos, casais que nasceram na mesma cidade, casais de uma mesma etnia, justamente que a gente observa nesses casais um risco aumentado de doença recessiva, que seria o azão-azinho, né? O que eu falo para os meus pacientes é como se fosse um bolo de frutas vermelhas. Vem a amora de um, o morango do outro, e é esse bolo de frutas vermelhas, por exemplo, que é 25% de chance de ter um filho com uma doença genética grave e recessiva, né? Então, esse exame ele tem a capacidade de avaliar centenas de doenças, e a gente tinha uma indicação mais formal somente nesses casos. Hoje a gente já sabe, e o Colégio Americano de Genética Médica e de Reprodução Humana trazem isso para nós, que, como um Tier B, a gente tem a possibilidade de falar para todo e qualquer paciente que esse exame existe. Porque é uma decisão dos pacientes de querer fazer ou não. E vou te falar, Márcia, depois que eu comecei a fazer isso no consultório, eu tive um aumento exponencial de casais que desejam fazer esse exame, depois que entendem a essência deste exame. Porque nada mais é do que probabilidades. Mas se eu tenho a chance de 5% na população geral, mesmo sem ser primo, de encontrar variantes no mesmo gene, e caso eu encontre 25% ou 50% de ter filho com uma doença genética grave, eu posso prevenir isso na reprodução por meio do PGTM. Muitos casais optam por fazer este exame, né? E a gente já tem guidelines para testar algumas doenças de forma universal, principalmente as mais comuns, de acordo com a origem desses pacientes, né? Então, em determinadas regiões do mundo, eu tenho indicação de pesquisar, por exemplo, anemia falciforme de rotina em todo e qualquer casal. Então, o que acontece com o painel de compatibilidade para casais? Eu não diria mais que ele é o futuro, eu diria que ele é o presente. Eu diria que a gente deveria ter esse tipo de orientação em toda e qualquer consulta de fertilização, em toda e qualquer consulta de reprodução humana. Associado a essa orientação, eu acho que a gente não deve esquecer de orientações básicas de redução de risco, não necessariamente genético, mas de malformações. Será que a gente está orientando sobre medicações para todo e qualquer tentante? Será que a gente está orientando skincare, o que pode, o que não pode para as tentantes? Será que a gente está orientando a dose correta de ácido fólico feita da maneira correta? Será que a gente está sendo pragmático o suficiente de ressaltar que qualquer tentante tem que cessar o uso de álcool?
até bombom de licor. Então, será que a gente está prevenindo outros tipos de malformação com o alto nível de evidência que a gente tem? Então, a consulta em aconselhamento reprodutivo, ela serve não só para a gente falar do painel de compatibilidade, que eu te garanto que muitos casais fazem e querem fazer, mas também falar de outras medidas de prevenção tão importantes que a gente tem na prática clínica atual, né? Com certeza. Nem tinha pensado em todo esse panorama que tu acabou de falar, né? Fiquei aqui até dando voltas, né? Meu Deus, como que foram minhas duas gestações, né? Ai, ai, ai. Bom, e aí, deixa eu pegar aqui a última perguntinha, né? E a última perguntinha tem a ver com nutrição e, né, o que todo mundo fala, e até eu fazer um comentário do que tu falaste, né? Alimento de verdade. Gente, e aí eu fiz, né? Agora eu me lembrei, Paulo, de quando a minha primeira filha começou a se alimentar, né? E a pergunta que toda mãe faz, de mãe de primeira viagem, é: meu Deus, o que eu vou dar e o que eu vou deixar os meus filhos comerem, né? E aí eu me lembrei nesse momento, né, que o pediatra falou: tudo que for de verdade e nascer da terra tá liberado, né? E é realmente isso, né? Hoje eu acho que existe aí uma grande discussão do que é bom e do que não é bom, do que faz bem, do que não faz bem, do que a gente precisa acabar fazendo, né, uso de suplementações, né? Tem receitas maravilhosas no mercado, né? Mas a gente viu juntos, né, lá em Valência, que a Gema contou que não é bem assim, né? E aí, tu comentaste da importância do acompanhamento nutricional, né? Também, né? E a pergunta que veio é assim: suplementações na reprodução. O que teve de novo sobre modulação epigenética? Todos os pacientes realmente precisam de prescrição médica prontas para fazer um tratamento de reprodução assistida, né? Então, assim, acho que junta um pouco com é, discussões que está havendo no momento no mundo da reprodução assistida, né? O que a gente viu lá, medicina baseada em evidência, e a pergunta é, né? O que de fato funciona, né? Tu acabou de falar ali, bom, a gente tem que se lembrar também, né, do ácido fólico, que é algo 1000 anos atrás, né? Desde sempre a gente ouve falar, e hoje em dia a gente ouve falar de tantas suplementações, né? E tem vezes que as pacientes, né, não tanto para nós, mas imagino que para os médicos, né, perguntam muito. Então, tudo que tu falaste agora, né, e mais suplementação, o que realmente faz a diferença e funciona hoje, que tem embasamento científico. Ah, Márcia, perfeita a tua pergunta. Eu acho que isso está muito em alta. Eu começo te respondendo falando um relato sem identificação de uma paciente que eu recebi, que ela era tentante, tinha acabado de engravidar. Ela veio para uma consulta e ela falou assim: Paulo, e agora, né? Eu começo a tomar eu continuo tomando esses suplementos que eu tô tomando. Como que é e tal? O que que eu faço? Como, né? Qual que são as orientações? E ela já estava grávida. Ela me mostrou uma lista que tinha em torno de 25 vitaminas e minerais e suplementações, né, que ela estava tomando, né? Era em torno de 16 cápsulas por dia. E aí eu comecei, eu falei, não, mas primeiro me conta como tá a tua alimentação e tal. E ela falando da alimentação, ela falou, ontem eu comi sushi. Ou seja, para essa paciente, ela não teve orientações, por exemplo, básicas da gestação, quais alimentos a gente deve evitar, como por exemplo o peixe cru, né?
A dose de ácido fólico nesse combo que ela estava usando estava bem baixinha, abaixo do esperado. E realmente esse combo não tinha evidências científicas clínicas tão favoráveis assim, né? Então a gente precisa cada vez mais falar em nutrição personalizada. Primeiro, uma boa nutricionista para orientar alimentos de verdade. O que que eu devo comer, o que que eu não devo, o que que é uma alimentação saudável para quem está tentando engravidar ou para quem está grávida, né? Evidência universal, a doutora Gemma trouxe para nós o ácido fólico e o ômega 3 com potencial de evidência muito alto, né? O ômega 3 e a vitamina D. Todo o resto é muito baseado em exames clínicos, em dependências nutricionais, como o ferro, por exemplo, em outras questões que a gente vem trazendo, a gente tem alguns outros suplementos vindo em pauta, principalmente relacionados ao desenvolvimento neural dos nossos fetos, mas essa lista grande, padronizada, igual para todo mundo na opinião dela e na opinião do Congresso baseado em evidências, ainda não é adequada, né? E na minha opinião nunca vai ser adequada. Eu acho que a gente fazer igual para todo mundo não faz sentido dentro da medicina mais. Mas o que a gente tem realmente de alto nível de evidência é o ácido fólico. E aí, depois do ácido fólico, o ômega 3, a vitamina D, o ferro, se estiver abaixo do esperado, e principalmente focar muito com uma nutricionista em orientações básicas. Quais alimentos uma gestante ou uma tentante deve evitar? Quais alimentos ela deve priorizar, né? Então a gente focar cada vez mais no que o básico funciona, que tem diversas coisas saindo de evidências em relação ao básico e que cada vez mais a gente precisa trazer a personalização não como uma muleta, mas sim como um potencial de fazer a gente chegar mais longe e mais rápido, né? Então eu acho que é justamente tudo isso que você falou. Não existe receita de bolo atualmente. Os estudos clínicos científicos sérios trazem isso para nós. E a gente, como médico que trabalha nessa área e os nossos colegas nutricionistas, a gente tem que estar constantemente se atualizando, porque realmente as evidências elas mudam muito. Pode ser que algumas das coisas que eu falei aqui, daqui a 3 meses, não sejam válidas ou tenham mudadas, né? Então, isso acontece na medicina e principalmente na medicina reprodutiva. Sim. Pois é, gente. Então, né, muitas inovações, mas muita evidência científica. E eu acho que isso, né, deixa claro que a marca da Centodin, né? Que a gente tem, sempre teve e sempre vai ter como nossa base a ciência, né? E a inovação, com certeza. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Espero também que quem veja a gravação aproveite. A gente está disponível, óbvio nas redes sociais e tudo mais para tirar dúvidas. Então, pode mandar mensagem, né? Que a gente responde. E, Paulo, muito obrigado, né, por essa troca, por contar para nós todas essas novidades super bem. Brigadão mesmo por ter aceitado esse convite e terão próximos. Perfeito, Márcia, muito obrigado e muito obrigado a todos os presentes. Foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui hoje. Brigadão. Um beijo, beijo pessoal. Tchau, boa noite.